Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Primeiramente, como eu sempre faço, quero agradecer a todos que já se inscreveram. Quem ainda não está inscrito e tomar contato com o canal através desse vídeo, por favor, se inscreva. Já estamos com quase 4.000 inscritos. A minha meta agora é chegar antes do dia 12 de setembro de 2023, quando o canal completa 2 anos, aos 4.000 inscritos. E essa meta está bem possível. Depende aí de vocês, depende de cada um aí que pretende se inscrever tomando contato com o canal. O vídeo de hoje, eu já fiz vários vídeos aqui falando de minhas séries favoritas, minhas novelas favoritas, os filmes favoritos, e hoje eu vou falar de 10 dos meus livros favoritos. Não são necessariamente os melhores ou maiores de todos os tempos, mas eles têm uma ligação emocional comigo, com a leitura, que é um hábito que eu construí ao longo da minha vida, principalmente por um fato bastante complicado da minha infância e que acabou sendo decisivo para que eu pegasse o gosto pela leitura. Quando eu tinha 8 anos, eu acabei sofrendo um acidente, tendo uma fratura exposta no meu braço esquerdo, durante um jogo de futebol com a criançada lá, e de repente acabei caindo por cima do braço e tive essa fratura exposta. Aí o que aconteceu? Essa fratura foi bem difícil mesmo, acabou tendo várias complicações, eu tive que fazer várias cirurgias para correção, e até hoje eu tenho problemas no braço por causa disso, né? Foi colocado platina, tudo mais, pinos, né, para sustentação. Enfim, foi realmente algo assim que me traumatizou. E o que aconteceu? Minha mãe, a partir dali, ela não quis mais permitir que eu voltasse a jogar futebol, né? Então, durante o período de recuperação, ela disse: ó, você não vai para a cancha. Aonde você vai agora é para a biblioteca. Se você quiser ir, vai ler. E veja, coisa mais impressionante, minha mãe, Dona Rosinha, que é uma mulher que não tem assim um nível cultural alto, é uma mulher que estudou pouco, mas ela, sem querer, né, de uma forma assim até para me proteger do perigo que ela achava ali se eu voltasse a jogar futebol, ela pegou e disse: ó, vai para a biblioteca. E eu fui, e a partir dali eu fui contrariado, eu não queria, eu não gostava de ler, mas eu fui pegando o gosto pela leitura. E naquele momento eu comecei a ler ali com 8 para 9 anos, eu já comecei a ler coisas que geralmente uma criança não vai ler com essa idade. Obras como Pequeno Príncipe, 20 Mil Léguas Submarinas, O Grande Mentecapto. Estou citando aqui exemplos de livros que eu acabei lendo com essa idade e que foi determinante para eu pegar o gosto pela leitura e aumentou muito para mim essa vontade de sempre ler. Então hoje eu vou colocar aqui para vocês 10 livros que foram determinantes para mim pegar esse gosto pela leitura. Primeiro livro que eu vou mostrar é esse aqui, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E nesse livro aqui ele narra como se fosse o personagem, né, como se fosse um defunto já, falando de suas memórias já após a sua morte. Um dos trechos mais legais é quando ele descreve a relação amorosa que ele teve com a personagem Marcela, né, uma mulher com quem ele se envolveu. E num determinado trecho ele fala mais ou menos o seguinte: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, uma forma bem interessante de chamar a mulher de interesseira, né? E isso aí, né? Qualquer semelhança com vários relacionamentos que existem por aí, né? E que já existiram, não é mera coincidência. O segundo livro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, é o Grande Sertão Veredas, né? Do João Guimarães Rosa. Essa aqui é uma edição bem antiga, né? Esse livro aqui é de 1956. João Guimarães Rosa fez esse livro. E esse livro até, inclusive, teve uma adaptação
né, que virou minissérie na TV Globo no ano de 1985, onde o Tony Ramos interpretou o personagem Riobaldo e a Bruna Lombardi interpretou o personagem Diadorim, né? Então tem várias situações aqui narrando o sertão, narrando a questão da existência de Deus e do diabo. É um livro bastante assim denso, né? Um livro bastante também gostoso de ler, mas ao mesmo tempo difícil, né? Se você não se entrar mesmo do universo de Guimarães Rosa, mas é um livro que vale muito a pena conhecer. Terceiro livro que eu trago aqui para vocês é esse aqui, As Veias Abertas da América Latina, escrito pelo jornalista, pelo escritor e também jornalista Eduardo Galeano. Ele retrata como a América Latina, como os países da América Latina foram surrupiados, roubados mesmo pelos países europeus durante o período de colonização. Então aqui ele mostra tudo o que aconteceu, toda essa forma com que os colonizadores vieram até aqui e tiraram todas as riquezas, levaram para a Europa, sacrificaram todos os indígenas, toda a sua cultura. Enfim, é realmente um livro assim bastante crítico à colonização dos países europeus em relação aos países da América Latina. Vale muito a pena conhecer. O outro livro aqui que eu trago, o quarto livro, é esse aqui, A Última Grande Lição, do norte-americano Mitch Albom. Esse livro aqui conta a história de um aluno que reencontra um professor já idoso, já com uma doença terminal, né? Ele está com uma doença assim que ele tem poucos meses de vida, e esse aluno reencontra esse professor depois de muitos anos, e então esse professor começa a passar últimas lições de vida. É um livro bastante emocionante, vale muito a pena conhecer. Eu lembro que quando eu conheci esse livro, eu li ele numa sentada só, porque realmente vale muito a pena. Um livro bem legal, um livro bem emocionante. Próximo livro é esse aqui, Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais. O Nelson Rodrigues é, na minha opinião, o maior dramaturgo da história do Brasil. E o Nelson Rodrigues, aqui ele fala de futebol, né? Na verdade, ele escreveu várias peças de teatros e por isso se consagrou como um dramaturgo de excelente qualidade. Mas aqui, como cronista esportivo, ele também era genial. E aqui tem, nesse livro aqui, que foi feita uma coleção, uma seleção das melhores crônicas esportivas dele, vale muito a pena conhecer a maneira como ele se refere, falando sobre a seleção brasileira, sobre o Fluminense, que era o clube de coração dele, sobre o Flamengo, que também, embora não fosse o clube dele, ele fez várias exaltações à equipe rubro-negra, carioca. Então vale muito a pena conhecer A Sombra das Chuteiras Imortais, de Nelson Rodrigues. Um outro livro aqui, o sexto da lista, é esse aqui, O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, né, que narra o personagem Geraldo Viramundo, aqui, as desventuras e peregrinações dele. Esse livro aqui eu li, como mencionei, quando eu ainda era uma criança, e me marcou muito, é um livro muito legal de ler. Na época, algumas coisas, obviamente, eu não tinha entendimento para saber exatamente do que se tratava, mas mesmo assim, é um livro que, depois que você relê novamente, você começa a entender melhor, e vale muito a pena conhecer O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. O sétimo livro aqui, que vou mostrar, é esse aqui, ó, O Dom Quixote de la Mancha. Então esse livro aqui, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, é um livro fora de série, né? Ele narra a história do Dom Quixote e do seu acompanhante, o seu amigo, né, inseparável, Sancho Panza, né? E eles percorrem, né, a sua jornada louca, né? Aquela jornada fora da realidade até, né? Mas é um livro assim que é um livro bastante grande. Esse aqui, inclusive, essa edição aqui vem em 2 volumes, né? É um livro que vale muito a pena conhecer.
que se você mergulhar no universo do Miguel de Cervantes e do personagem Dom Quixote, é um livro que também eu li durante a minha adolescência e vale muito a pena conhecer o Dom Quixote. Agora, mais 2 livros aqui. Esse aqui eu vou colocar os 2 juntos, né? Porque os 2 são do Fyodor Dostoiévski, o escritor russo, né? Um é o Crime e Castigo, considerado a obra-prima do Dostoiévski, e o outro é Os Irmãos Karamazov. 2 livros espetaculares, eu não vou nem falar do enredo. São livros que, a princípio, quem for ler, que não conhece, talvez vão achar de difícil leitura, mas a partir do momento que você começa a entender, a compreender a obra do Dostoiévski, você mergulha no universo dele e então a leitura se torna mais prazerosa. Então, tá aí 2 livros do Dostoiévski. E para encerrar, eu vou colocar uma biografia musical aqui para ilustrar todas as biografias possíveis, né? Então, recentemente foi lançado aqui no Brasil, pela editora Belas Letras, a biografia do Elvis Presley. Ela saiu em 2 volumes, né? O primeiro volume chama-se O Último Trem para Memphis e o segundo volume chama-se Amor Descuidado. Narra toda a história da vida de Elvis Presley, desde a sua infância até a sua morte, os 42 anos de vida desse que é o maior cantor de todos os tempos, o artista mais famoso, provavelmente o artista mais famoso da história da música, né? E aqui, essa biografia é realmente espetacular. Pode até ter existido outras biografias iguais ou até melhores, mas eu desconheço uma que tenha sido superior. Sinceramente, claro, aí é questão de gosto pessoal, mas vale muito a pena conhecer essa biografia do Elvis Presley. Então, esse vídeo foi uma forma de eu expressar o amor, um dos vícios que eu tenho, que é a leitura, né? Então, encorajando aí a quem estiver entrando em contato aí, que não é muito adepto à leitura, que pegue o gosto, porque realmente vale a pena. Você acaba melhorando a tua forma de interpretação, a tua forma de escrever mesmo. Tudo ajuda a leitura e você acaba conhecendo muita coisa que você jamais imaginava conhecer. Então, fica aí registrado esse vídeo aí com o meu top 10 de livros aí, que não são exatamente os melhores de todos os tempos, mas são livros que marcaram a minha vida. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.